Hoje vamos falar sobre momento. Momento. Nessa aula de hoje, vamos falar, definir o que é momento, impulso, falar sobre o tópico 3, o impulso modifica o momento. Vamos falar sobre ricocheteio, conservação do momento, colisões e colisões. Esse é o assunto de hoje aí, certo? Então, para começar, vamos começar com o momento. Imagine o seguinte: você tem um caminhão e um carro e vem com uma certa velocidade. Como é você, o que é mais fácil parar? O caminhão ou o carro? Né? Se você quiser parar esse caminhão aí, o que será mais fácil? O caminhão ou o carro? O caminhão tem mais massa. Vamos supor que a velocidade do carro seja a mesma velocidade do caminhão e você quer parar os dois. É mais fácil você parar o carro porque o carro tem menos massa, se a velocidade dos dois for iguais, né? Então, momento. Então, a gente associa um corpo em movimento a uma quantidade, certo? Uma quantidade chamada momento. Momento é como se fosse. Momento significa o seguinte: momento significa a inércia de movimento, certo? Se um caminhão está em movimento, ele tem uma inércia de movimento, ele tende a permanecer, ele tem uma massa e tem uma velocidade. Momento é definido da seguinte forma: momento é definido como sendo momento o produto da massa vezes a velocidade, certo? Essa velocidade aí, claro, a gente já falamos aqui em rapidez e velocidade. A velocidade, é claro, que é uma grandeza vetorial, né? A rapidez é que é uma grandeza escalar, né? Então, numa forma sintética, a gente pode definir momento de um corpo, de um objeto, dado por essa expressão aqui, onde momento, a gente pode representar esse momento aqui pela letra P. Claro que eu sei que velocidade é um vetor, então posso botar uma seta aqui nessa velocidade. A massa é um escalar. A massa é uma grandeza escalar, certo? É uma grandeza escalar. Se eu estou multiplicando, escalar, se eu estou multiplicando um vetor por um escalar, é claro que vai dar um vetor, né? Então, a fórmula do momento, né, a notação vetorial, um momento, letra P, é igual a massa vezes a velocidade. Isso é o momento, certo? Então acabamos de definir momento de um corpo, certo? Se a direção e o sentido, se a direção não for importante, né? Claro, se eu falar em direção, eu tenho que falar se eu for falar em
direção, eu tenho que falar em sentido, né? Mas se a gente não precisar falar sobre isso, se a gente não quiser falar sobre isso, a gente pode dizer que momento é produto, é o produto da massa vezes a rapidez, certo? A rapidez. Ou seja, eu posso escrever que momento, se eu não vai ser o produto da massa vezes a velocidade, a rapidez, certo? Então, a gente pode dizer que definimos o que é momento. Então, depende da massa e depende de V. Momento também é, muitas vezes, nesses livros, chamado, existe o momento linear, é a mesma coisa, eu vou dizer momento, e também essa grandeza aqui é chamada, muitas vezes, de quantidade, quantidade de movimento, certo? Quantidade de movimento. Muitas vezes é chamada também. Ou seja, quantidade de movimento é igual a momento. Momento. Momento é uma palavra que vem do latim. Por isso a gente escreve momento. O plural de momento é momenta, do latim. O plural. A gente tira o M e bota e coloca A. Então, veja bem. Então, um corpo, qualquer objeto em movimento, ele tem momento, né? Se ele tiver velocidade ou rapidez nula, tiver parado, se ele tiver parado, você vai ter simplesmente que o momento dele é zero, né? Se ele tiver parado, né? Então, claro, depende da velocidade, é um vetor. Velocidade depende, claro, do referencial, né? Se depende do referencial, momento é uma grandeza relativa, né? Depende do referencial. Então, mas vocês viram aí, a gente acabou de definir o que é momento. Momento. Então, a próxima grandeza que a gente vai definir agora é impulso. Impulso. O que vem ser impulso? Impulso. Né? Então, impulso. Veja bem, se o momento é igual a massa vezes a velocidade. Se o momento de um objeto ou de um corpo, de uma partícula, de um corpo, de um objeto, variar, se o momento variar, certo? Essa variação de momento depende de quê? Depende, claro, para o momento variar, momento é igual a massa vezes a velocidade. Se eu quero variar o momento, eu posso variar a massa ou a velocidade. Tem duas formas para variar. Se eu variar, se a massa ficar constante, e a velocidade variar, ou seja, se eu tiver uma variação da velocidade, certo? No tempo, né? A variação da velocidade acontece no tempo.
Então, se tiver uma variação da velocidade, então vai existir uma aceleração. A aceleração é isso aqui. Se existe uma aceleração, existe uma força. Então, para eu variar o momento de um objeto, eu vou ter que existir uma força, certo? Então, a variação do momento depende da força. Depende da força. Certo? A força tem uma importância. Agora, e depende também do tempo. Né? O tempo que essa força vai atuar. Certo? Então, depende. A variação, veja bem, a variação do momento varia. Essa variação do momento desse objeto que a gente vai depender da força aplicada a esse objeto, né? E também vai depender do tempo em que essa força atua. Então, vejam bem, a gente tem que levar em consideração, na variação do momento, a força e o tempo. Então, a grandeza, ou seja, a força vezes o intervalo de tempo que ela atua, é chamada de impulso. Eu estou definindo uma grandeza. E essa grandeza eu estou chamando de impulso. Então, o impulso, eu posso representar o impulso por uma letra I. Impulso. E o produto da força vezes o tempo em que a força atua, claro que eu poderia colocar aqui T0, eu podia escrever assim, delta T, a variação, esse delta aqui é a letra grega, né? Quer dizer variação, diferença de tempo. Então, eu poderia escrever assim, né? Então, impulso, mas impulso também será um vetor, certo? Claro que vai depender da direção da força, né? Eu estou escrevendo aqui de uma forma escalar, mas se eu for ser rigoroso, o impulso é uma grandeza vetorial. Então, eu teria que botar um vetor aqui, ó, e multiplicar pelo tempo. Então, impulso é o produto da força pelo tempo, certo? Por exemplo, tem um carro parado. Eu quero empurrar o carro, botar o carro em movimento. Eu começo a empurrar o carro, certo? Então, quanto mais tempo eu aplico uma força e essa força fica atuando dependendo do tempo, né? Eu dou o impulso. Se o impulso for maior, ou seja, o tempo em que eu aplico a força for maior, certo? Então, a variação, o carro vai adquirir mais variação de momento, né? O carro vai vai aumentando a velocidade dele, né? Então, eu estou definindo essa grandeza impulso como sendo o produto da força pelo tempo, o intervalo de tempo em que essa força atuou, certo? Então, vou apagar aqui. Aí, veja bem. Então, impulso é o produto da força
vezes o tempo. Então, eu posso escrever desta forma aqui. Claro, rigorosamente, eu já disse, impulso é um vetor, isso aqui vai ser igual ao produto da força no intervalo de tempo. Então, aqui está a fórmula de impulso. Então, quando você, por exemplo, empurra um carro com a mesma força, durante um tempo duas vezes maior, durante um tempo duas vezes maior, comunica o dobro de impulso. Certo? Claro, ou seja, a variação de momento será duas vezes maior. Ou seja, se você chegar aqui, se esse tempo aqui eu duplico, isso aqui vai duplicar, vai passar a ser duas vezes maior. E é claro que o momento, a variação de momento da quantidade de movimento do carro, né? O momento, ou seja, o produto da massa vezes a velocidade, ele vai duplicar também, certo? Então, existe uma relação entre impulso e variação de momento. Impulso, certo? Impulso está relacionado com variação de momento. Impulso está relacionado com variação de momento. Variação de momento. Então, a pergunta agora é: podemos fazer um intervalo aqui, né? Um intervalo para discussão, né? Vocês, fazendo a revisão, momento, a definição de momento. Momento é o produto, o momento de um objeto é o produto da massa vezes a velocidade. Vetor, né? E impulso é dado por essa fórmula aqui. Então, agora a gente pode fazer as seguintes perguntas. Perguntas que eu vou fazer para a gente discutir um pouco aqui o que a gente acabou de falar. A primeira pergunta que eu poderia fazer a vocês é a seguinte. Que a gente poderia fazer é essa aqui. A pergunta é: o que possui maior momento? Um carro de 1 tonelada movendo-se a 100 km por hora ou um caminhão de 2 toneladas movendo-se a 50 km por hora? Alguém pode responder aí? Quem possui maior momento? Pode abrir o microfone aí e falar alguém. O professor podia repetir? A pergunta é, tá aqui no quadro, certo? O que possui maior momento? Um carro de 1 tonelada movendo-se a 100 km por hora ou um caminhão de 2 toneladas movendo-se a 50 km por hora? São iguais, professor. São iguais, né? Óbvio. Por quê? Porque a fórmula do momento é igual a massa vezes a velocidade. Vezes a velocidade. É igual a massa vezes a velocidade. Se o carro tem 1 tonelada, aqui é 1, e aqui é 100, né? 100 quilômetros, tá? Por quilômetro por hora. Então, isso aqui vai dar... Claro, a unidade aqui está em tonelada. 1 tonelada tem 1.000 quilos. Então, isso aqui é para o carro. O carro, né? O caminhão tem 2 toneladas, mas a velocidade dele é menor.
É a metade. Então, se eu diminuir, o P é o mesmo para os dois, são iguais. Então, a resposta é essa aí, né? Então, tá claro. Ou seja, o que é importante? Lembrar que momento é o produto da massa vezes o vetor velocidade. Se eu pegar o módulo, né, o módulo de um vetor, eu posso escrever assim. Então, se eu pegar o módulo depende da massa e da velocidade, o módulo da velocidade. Então, o produto dá um momento. Nos dois, nesse caso aí, a primeira pergunta é que ambos possuem o mesmo momento, né? Agora, outra pergunta, então, grave isso. Momento igual a massa vezes a velocidade. Agora, a outra pergunta é: um objeto em movimento possui impulso? O objeto está em movimento. Ele possui impulso? A definição de impulso é essa aqui, ó. É essa aqui. A pergunta é: o objeto possui impulso? Ele está em movimento. Ele possui impulso? Quem falou aí? Eu só acho que depende, porque se o movimento for constante, sem força e sem aceleração. Sim, impulso que é? É o produto da força pelo Vezes o intervalo de tempo. tempo que essa força está atuando, né? Mas se for um movimento constante. Então, ele não possui. Então, é isso que eu ia falar. É relativo essa questão, né? Ele não possui impulso. Por quê? Ele não possui, Impulso não possui. Então, Porque impulso não é, certo? Não é, como é que chama? Como é que a gente podia dizer? Só vai ter Não é que algo força, né? que o corpo possui. Impulso é uma força que atua sobre o corpo vezes o tempo, né? vezes o tempo. Variação Uma do tempo. força que está atuando sobre o corpo. Então, impulso não é uma coisa que o objeto possui. Então, o problema está aqui, essa palavrinha possui. Justamente o que veio na minha cabeça foi: se ele tiver um movimento constante, ele não tem força nem aceleração. E se ele é necessário a força, então ele não possui. O que veio na minha cabeça foi justamente isso. Mas veja bem, se um carro está em movimento e ele não há variação de momento dele, né? Está com velocidade constante, né? Ou massa constante, massa e velocidade constante, né? Então, ele não possui impulso. Para haver variação, mas não possui. O problema, o termo aí, você podia perguntar assim: existe impulso? Tá entendendo? Verdade. Esse movimento foi que deu a pegadinha aí, derrubou o impulso. O movimento possui impulso. O movimento não possui impulso, não. O impulso, quer dizer, um objeto não possui impulso, não. Ele pode aplicar, ele pode, né? O objeto não possui impulso. O objeto possui movimento, possui momento, massa vezes velocidade, certo? O impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Então, vamos para outra pergunta aqui. Tanto que, professor, se a gente impulsionar algo, ele vai cumprir aquela força, quando terminar a força, ele vai parar novamente, porque não tem movimento, não é isso? Não, veja bem, se você aplicar uma força no objeto e colocar ele em movimento, se não tiver nenhuma força de atrito nem nada, ele adquiriu momento, né? Entendi. Né? Ele vai parar porque existe outra força aplicada que vai fazer com que o momento varie, que deu impulso. Então, impulso é alguma coisa que tira momento ou acrescenta momento, entendeu? Entendi. Professor, Diga. o X da questão aí tá que
não é o próprio corpo que possui o impulso, porque ele não tem uma força. A força não é do corpo. É algo Justamente. externo ao corpo. É. Isso. Isso. Isso aí mesmo que você entendeu. O corpo possui momento. O objeto que está em movimento possui momento. Certo? Mas não possui impulso, não. Então, vamos lá. Terceira pergunta. Um objeto em movimento possui momento, é claro, né? Foi o que eu respondi. Por quê? Foi o que eu respondi, porque se ele está em movimento, ele possui uma velocidade e ele tem massa. Isso aqui é igual a momento. Justamente, se ele tem momento, ele tem velocidade, né? É. Tem velocidade, certo? Então, aí é o momento do... Então, o corpo possui momento, né? Possui momento, né? Claro que... Pronto. Então, vamos para a quarta pergunta. Essa é a quarta pergunta. O que a gente pode perguntar? A quarta pergunta diz o seguinte. A quarta diz, gerando a mesma força, um canhão fornece maior impulso a uma bala. Ou um canhão de cano curto, de cano longo ou de cano curto. Quer dizer, gerando a mesma força, o canhão fornece maior impulso a uma bala. É o de cano curto ou de cano longo? Cano longo, professor. Cano longo, porque o E tempo... além do maior impulso, ele vai ter também a maior precisão. Quanto maior cano, maior precisão. A mira, né? Com certeza. É certo, é isso aí mesmo. Alguma coisa eu tinha que saber, né? Já que eu sou técnico em segurança pública, né? Por isso, e por isso que para matar o passarinho você usa uma espingarda, né? Então. Então aí é que tá, né? Então você vê que... Por quê? Porque o tempo que atua a força é maior. O impulso, certo? Certo? O impulso é maior, né? Quer dizer, qual é que gera maior? A mira é melhor e também fornece maior impulso, né? Por quê? Porque esse tempo aqui, o tempo em que atua a força aqui, esse tempo é maior quando tá, porque o cano é maior, né? Então, Mas, verdade. Professor, então o impulso, diga. mas o X da questão aí tá porque a força gerada é a mesma, porque eu posso compensar na arma de cano curto aumentando a força dela, para aumentando a força vezes o tempo, eu vou compensar com a de cano longo. Isso mesmo. Isso aí é o seguinte, depende, porque eu tô supondo que a força como sendo constante. Uma constante. Beleza, é isso mesmo. Constante. Claro que esse produto aqui, o impulso, lembre, o impulso é isso aqui. É sempre o produto da força pelo intervalo de tempo, né? Pelo intervalo de tempo. Então, essa força aqui, isso aqui, a força pode diminuir e o tempo aumentar. Ou pode ser a força aumentar e o tempo diminuir. E o produto o impulso ficar o mesmo, né? Pode acontecer isso, né? Esse impulso ser constante, eu posso diminuir a força e aumentar o tempo que a força atua. Ou eu posso aumentar a força e diminuir o tempo que ela atua, de tal maneira que o impulso seja o mesmo, né? Então, isso aí
Agora, claro que se o cano é longo... Essa daí é a ciência dos filmes de luta chinês, que eles querem concentrar a força para dar um soco por um intervalo muito curto de tempo e causar um grande impulso. Isso. Quando vai quebrar aqueles tijolos, aquelas coisas lá e tal, né? Né? Aquele filme, né, professor, do Dragão Branco, que Jean-Claude Van Damme, ele exerce a força em 8 tijolos. O único que quebra é o último, lá de baixo. E dá pé. Tem aí, justamente. Então, justamente você quer aumentar o impulso, né? Aplicando uma mesma força. Então, você diminui para a força, para o impulso ser igual, você aumenta a força, mas o intervalo de tempo que a força é aplicada seja menor, né? Então, Então, o impulso modifica o momento. Então, a gente vai ver isso aqui. Quanto maior o impulso exercido sobre algo, maior será a variação de momento. A relação, então, entre impulso e variação de momento isso aqui, é uma relação exata. Viu? Impulso é igual a variação de momento. Certo? Ou seja, aí eu posso escrever assim, ó, que o impulso, aqui eu vou colocar o impulso, estou tirando o vetor, estou só na teórico, para a gente sentir o conceito, né? E aqui variação de momento, ou seja, momento final menos o momento inicial. Então, o impulso, se eu quiser botar vetorial, eu coloco vetorial. Se eu quiser colocar vetorial, eu coloco. O mais correto é vetorial, né? Então, essa é a relação impulso-momento. Impulso-momento. Então, o impulso, que é força pelo intervalo de tempo, vezes o intervalo de tempo, é igual à variação de momento. Então, só para fazer uma observação aqui, vamos fazer o seguinte. Imagine o seguinte. Eu tenho uma pista, eu tenho uma reta, certo? Uma reta aí, e eu tenho um corpozinho aí. E não tem atrito, certo? Eu tenho um corpo aqui. E não tem atrito entre a reta e o chão. Tá aí. Então, aqui está o corpo. E nesse corpo atue, por exemplo, uma força. Uma força aqui atua nesse corpo. Esse corpo, por exemplo, esse corpo já tinha uma velocidade V. Uma velocidade V. Eu vou chamar V inicial. E atua nesse corpo durante um certo intervalo de tempo, ΔT. Aí, atuou, vai haver uma variação. Esse corpo tem uma certa massa, né? Claro, tem uma certa massa.
tem uma certa massa. Então vai ter um impulso. Vamos supor que essa força seja constante. A força seja constante. E essa força é igual a massa vezes a aceleração. A massa é constante, a aceleração também tem que ser constante. Então, se a força é constante, a aceleração é constante. Então, o movimento será um movimento desse corpo aí de massa M, será um movimento uniformemente variado. Então, esse corpo vai chegar e vai atuar só num intervalo de tempo T aí. Vamos botar T. Vou apagar aqui. Vamos botar T. Então, esse corpo vai para cá. E você vê esse corpo aqui. Aí vem aqui. E aqui ele está com a velocidade V final. A velocidade V aumentou. Certo? Então, quem é essa velocidade? Está em uma dimensão, né? Se está em uma dimensão e num sentido só, eu vou esquecer o vetor. Então, vai ficar assim. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a t. Certo? AT. Essa velocidade variou porque tinha uma força atuando. Aí, veja bem. Aqui apareceu A. Se eu multiplicar essa equação, vou multiplicar essa equação por M. Aí vai ficar mv igual a mv0 mais m, multipliquei tudo por m, a massa do corpo. Bom, aí a gente vê o seguinte, que aqui isso aqui é o momento. Isso aqui é o momento. Então, acho que é um momento P. Esse aqui é o momento P0. Esse momento aqui é o momento P0. Zero. Isso aqui é isso. Isso aqui é isso. E aqui mais. Isso aqui é a força. É a força vezes o tempo. Agora eu vou passar. Vou subtrair ambos os lados de P0. Aí vai ficar P menos P0. P0. Porra. Vai ficar P0 igual a F T. Isso aqui é justamente o impulso.
E isso aqui, esse termo aqui do lado direito, isso aqui é a variação de momento. Então, você está vendo que nesse exemplo fácil aí, eu tenho que impulso é igual a força vezes o tempo, que é igual a variação de momento. Essa relação aqui é a relação impulso-momento. Certo? Então, eu mostrei aí que variação de momento é igual a impulso. Claro, então posso escrever de uma forma vetorial que impulso, no caso geral, é igual a variação. Isso aí, na realidade, nada mais, nada menos é do que... Isso aqui eu posso escrever assim, do que a segunda lei de Newton. Aí eu posso dividir tudo por ΔT, vai ficar o impulso dividido por ΔT, vai dar dP ΔT igual a força. Então... Professor, depois da explicação, eu posso apresentar uma situação que eu fiquei na dúvida? Sim. Aí você vê que a força é igual a variação, a taxa de o que o tempo varia. Isso aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton, ou seja, delta a força. E foi assim que Newton enunciou a segunda lei de Newton. Aí, como a massa é constante, não varia, pode cair fora dessa variação que vem para cá. Então, a massa, a variação da velocidade no intervalo de tempo, isso aqui, o que a velocidade varia em função do tempo, isso aqui é aceleração. Isso aqui é aceleração. Então, força é igual a massa vezes a aceleração, que é igual à variação de momento pelo tempo. Agora, veja bem. Tá vetor, né? Vetor. Vetor em tudo. Então, se eu pegar esse intervalo de tempo e fazer com que ele seja pequeno, então força é igual a variação de momento no intervalo de tempo. Se eu fizer o limite de ΔT tendendo a zero, de ΔP sobre ΔT, isso aqui vai dar a derivada do momento, a taxa de variação do momento em relação ao tempo. Então, nada mais, isso aqui nada mais é do que a segunda lei de Newton. Então, o impulso é igual a relação impulso-momento. O impulso é igual à variação de momento. Pergunta aí, vamos lá. Vamos lá, Leonardo. Pode perguntar. Professor, Diga. é uma situação do impulso. Foi dito que, mesmo mantendo a força, se eu aumentar o tempo, o impulso aumenta, concorda? Quando está numa situação, por exemplo, num treino de boxe,
um dos ensinamentos que o técnico manda é que quando você não tiver como evitar um soco, você aumente o tempo de contato do soco com o seu rosto. Só que, ou seja, quando o cara for lhe dar um soco, se não tem como evitar e você leva a pancada, você vai aumentando o tempo de contato, mexendo a cabeça na direção contrária. Por que diminui o Contrária, impacto? não, cara. Contrária? Não, contrária não, na mesma direção do soco, quer dizer. A Porque favor. se for na contrária, aí aumenta, aí leva uma pancada danada. O impulso aumenta, mas por que diminui o impacto? O problema é o seguinte, veja bem. Ah. A força. Aí A o que eu tava... força está atuando, certo? Está constante. Certo. O que eu estava pensando... Se o que está levando a pancada vai para trás, né? Diminui a força, né? Então, foi isso que eu Fica acabei pensando aqui. E o contato diminui a força, mas o contato aumenta, né? Uhum. Mas, Depois eu estava pensando aqui, mas eu queria uma explicação do senhor mesmo. Assim, agora que eu estou entendendo. né? É isso aí. Porque eu pensei, ó, na questão do momento também. É massa vezes velocidade, né? Se eu estou acompanhando no mesmo sentido, eu estaria diminuindo a velocidade e com isso a velocidade final... A variação da minha velocidade, né? Então, a variação da minha velocidade, a minha velocidade final sendo menor, o momento Justamente. diminuindo e a variação de momento com o resultado negativo daria um impulso menor. Isso. Eu pensei bobagem, não? Não, se você está no mesmo... Se a pessoa leva um murro e eu vou para trás, se eu vou para trás, quer dizer, eu estou diminuindo a variação de momento do impacto que eu vou ter, né? Perfeitamente. Porque a velocidade de quem está dando o soco está aumentando. Mas eu indo no mesmo caminho, eu diminuo. Né? É como quando na parte de colisão, se você bate na traseira de um carro que está em movimento no mesmo sentido que o seu, a colisão é menor do que em sentidos contrários que se soma, né? Então a variação é menor, né? Perfeito. Momento. Valeu, professor. Era só para saber se eu não estava pensando no... Agora, o segredo todo está nessa fórmula aqui. Como a gente define isso aqui, essas grandezas mesmo. O segredo está nessa fórmula aqui, ó. Aqui. Nessa aqui, ó. Certo. O impulso, né? Força, intervalo de tempo e variação de momento, né? Uhum. Agora, claro que tem... Veja bem. Existe... Agora que a gente vai falar desse efeito aí, um efeito quando acontece o ricocheteio. O ricocheteio é o seguinte. Ricocheteio, né? Vamos supor que eu tenho uma parede. Tem uma parede aqui. Vamos botar uma parede. Uma parede aqui. E vem uma bola. Uma bola. Vamos supor, essa bola vai bater, certo? Ela vem com a velocidade aqui. Certo? E vai bater na parede. Quando ela bater aqui na parede, a velocidade dela vai para zero e depois ela vai bater e vai voltar com a velocidade V, menos V, né? Sentido oposto. Certo? Então, a bola variou. Veja bem. Ela
ricocheteou. Ela bateu, deformou um pouco, né? E depois saiu. Agora, se eu diminuir, imagine você dando um murro na parede ou no tijolo. Sua velocidade vai sair de V e vai para, quando bater aqui, vai ter que chegar a zero. A V zero. E depois volta. Então, se eu dou um soco ou faz e ao mesmo tempo que a parede vai me empurrar, né? Porque vai força de ação e reação. A parede vai fazer uma força na minha mão e eu vou fazer uma força na parede, né? Se eu ricocheteio a mão e diminuo o intervalo de tempo do contato da minha mão com a parede, o impulso que eu vou dar na parede é maior. O de um tijolo para quebrar o tijolo. É a mesma coisa do murro do cara dá. Entendeu aí? O negócio do chinês, né? Para quebrar os blocos. Que ele bate então e puxa. Ele não. Ele bate e puxa, justamente. É. Mas quando ele leva o impacto, o ricocheteio, aí o intervalo foi muito curto. Então, a potência, a potência não, o impulso que a força da minha mão deu no tijolo foi muito grande. Foi mais forte. Entendi. Agora, isso aí é usado, por exemplo, em turbinas. Existe a turbina de Pelton, certo? A turbina de Pelton funciona assim. Essas águas, aqui tem uma turbina, tem uma turbina aqui, aí aqui lança água. Aqui são as pátulas. Aí ela vai girando aqui, certo? Girando. Mas a água vai caindo e vai ricochetear. O formato dessa coisa aqui, o formato dessas conchas aqui, que a água bate a turbina, ou o vento, é feito de uma aerodinâmica que ricocheteia, bate e volta. Isso dá maior impulso, de tal maneira que essa turbina gira com maior facilidade, certo? Então tem o ricocheteio. A mesma coisa que você faz Entendeu, né? O ricocheteio é justamente quando o intervalo de tempo é pequeno e a velocidade vai de um lado, vem de V, aí vai V0, V igual a zero, e depois muda de sentido. Se esse intervalo de tempo daqui para cá for muito pequeno, certo? Pequeno, para variar a velocidade dela de V até a velocidade zero, e dá tempo para ricochetear, então o impulso vai ser maior. Então, vai fazer com que a paleta, que a turbina gire melhor. Entenderam aí? Então, no livro, ele traz o moinho. Vocês podem ver aí o moinho. Eles usam a roda de Pelton, né? Isso é usado também em motor de carro, essas coisas todas aí.
Então, vocês têm que entender o que é ricochetear. É ricochetear. Então, tá aí. Alguma pergunta, pessoal? Agora, pronto. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Vamos falar agora sobre conservação do momento. Quando é que o momento se conserva? Por exemplo, nas colisões, os sistemas, certo? Pela segunda lei de Newton, primeiro a gente tem que ter duas coisas. O que é um sistema físico? A gente tem que definir o sistema físico e entender melhor a segunda lei de Newton. Um sistema físico, por exemplo, duas bolas, dois corpos. Esse aqui, por exemplo, tem uma velocidade V para cá, tem uma massa M1, V1. Esse aqui tem um M2, V2. Eu digo, meu sistema físico são essas duas bolas só, tirando a Terra. Então, estou considerando duas bolas, a velocidade dele, e o meu sistema físico, isso aqui é meu sistema. E posso tirar a Terra do jogo. Então, eu tenho que saber como eu estou definindo o meu sistema físico. Certo? Se tiver a Terra, se eu considerar a Terra, então, se ele tiver... Isso aqui vem duas bolas lançadas no ar, e aqui, vamos supor que aqui esteja a Terra. Se eu considerar o meu sistema físico Terra e duas bolas, vai existir a força gravitacional, vai ter o peso. P1 e o P2. Certo? Meu sistema é a Terra e as duas bolas. Então, você tem que definir o seu sistema físico que você está considerando. Você tem que saber o que está desprezando e o que não está desprezando. Sempre que você está analisando um certo tipo de movimento ou de coisa, né? Então, veja bem, se alguma coisa... Vamos agora, então, a entender o que é um sistema físico. Primeiro, a gente tem que definir o que é um sistema físico. O que é que a gente entende por um sistema físico. Então, é o que a gente está considerando. A segunda lei de Newton, o que é que a segunda lei de Newton nos diz? A segunda lei de Newton nos diz que... Vamos tirar a força é igual a variação de momento. Se isso aqui, essa força é a força externa ao sistema. Força externa ao sistema. Certo? Eu tenho um corpo, dois corpos. Eu digo, a resultante das forças externas, esse corpo vem com velocidade V e esse aqui com velocidade para cá. Não existe força externa nenhuma. Não existe Terra. Então, quando essas duas partículas se chocarem, se não existe isso aqui for zero, isso for zero, então, eu posso dizer o seguinte: se isso for zero, eu tenho que ΔP, variação de momento,
variação de tempo é igual. Isso aqui é força externa. Aí eu digo, se eu multiplicar tudo por ΔT, eu tenho que a variação de P é igual a zero. Ou seja, o momento final é igual menos o momento inicial é igual a zero. Eu tenho que o momento final é igual ao momento inicial. Então, se não existir força externa, a resultante das forças externas for igual a zero, o momento se conserva. Ou seja, se nenhuma força resultante ou nenhum impulso líquido atuar sobre o sistema, seu momento não poderá variar. Certo? Isso é a lei da conservação do momento. Então, veja bem, vamos para o canhão. O canhão está aqui. Tem um canhão. O canhão aqui. Está parado. Então, o momento dele, antes de atirar, antes, é igual a zero. Depois a bola sai, e aqui o canhão tem um recuo dele. E o canhão o canhão recua. Então, o canhão tem um momento para cá, nessa direção, e a bala tem... Isso aqui é a massa, vamos botar assim, a massa do canhão. E aqui tem a massa da bala, V. Isso aqui tem que ser igual. Por quê? Porque depois que a bala sai, o momento tem que ser zero também. O momento, depois vai ser zero também. Porque antes estava parado. Então, isso aqui, ou seja, o momento depois, não há variação de momento. Não tem força externa. Se não tem força externa, se a força são forças internas, que explodiu lá, a espoleta explodiu lá e empurrou a bala de canhão, e a bala de canhão empurrou o canhão. Só que o canhão tem uma massa grande. A velocidade dele, o canhão é devido à massa dele, é muito grande a massa. De tal maneira que a força, o momento do canhão é a massa dele vezes a velocidade. Essa massa aqui é muito grande. De tal maneira, e da bala, a massa é pequena, mas a velocidade é grande. Essa velocidade aqui é grande. Essa aqui é pequena. De tal maneira que esse produto aqui, isso aqui é igual. O momento do canhão é igual ao momento da bala depois que é atirada. Porque não existe força externa. Então, não houve variação de momento do sistema. O sistema o que é? O sistema é bala, canhão. É um sistema só. Entenderam? Eu estou desprezando aí, estou considerando meu sistema físico
dois corpos só, a bala e o canhão. Entenderam, né? Então, a bala e o canhão. O sistema físico em consideração é a bala e o canhão. Então, a gente pode concluir o seguinte, que a maior parte do momento da bala, se deve à sua velocidade. Você tem um momento da bala, é a massa da bala, se deve a a velocidade aqui, da bala. E a maior parte do momento do canhão se deve, né? Se deve a... Claro que aqui tem essa massa aqui é diferente. Isso aqui é a massa. Certo? Então, a bala tem uma massinha, mas tem uma velocidade grande. O canhão tem uma massa grande e tem uma velocidade pequena. De tal maneira que isso é igual a isso. Entenderam aí esse exemplo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta aí? Então, o sistema físico que eu estou considerando aí é a bala e o canhão. E o momento se conserva. Então, eu tenho que o momento do canhão é igual ao da bala. Por isso que o canhão dá um recuo. Mas ele é pesado, né, o canhão, né? Então, vamos adiante. Eu queria falar agora um pouco. Então, isso é a conservação do momento. Vocês veem aí que você tem um sistema físico, nesse sistema físico, né? Imagine um sistema físico, ele mudando, e alguma coisa não muda. Alguma coisa não muda, ou seja, o princípio da conservação pode ser... Existe o princípio da conservação do momento, existe o princípio da conservação da energia, existe o princípio de conservação do momento angular. Isso a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Então, o princípio da conservação é uma lei de variância dentro de uma certa mudança, certo? A gente, dentro de toda mudança, a gente quer alguma coisa que permaneça invariante. No caso de uma colisão de partículas, que a gente quer uma grandeza em que, havendo colisão de corpos, alguma coisa naquela mudança, naquele choque entre os corpos, alguma coisa permaneceu constante. E essa coisa que permanece constante nós temos, por exemplo, a conservação do momento, né? Então, vai existir na física vários tipos de conservação, leis de conservação, certo? Essas leis de conservação sempre estão associadas a alguma simetria com alguma simetria física, né? Alguma simetria. E veja bem, então é para vocês pensarem, né? Em toda mudança a gente procura algo que se conserva, né?
até na vida mesmo, né? Você, na sua própria vida, por exemplo, vamos aqui, na sua própria vida, na vida da gente, por exemplo, fazer uma analogia. Só estou fazendo uma analogia. Na própria vida da gente, tem vezes que a gente existe tanta mudança, mas a gente quer procurar uma coisa que não mude. Por exemplo, fazer uma questão social. Se você vive numa democracia e você tem saúde é um projeto de Estado. Então, pode haver mudança na política como for, mas a saúde ninguém bole, né? É um projeto de Estado. Então, você quer que aquela coisa se conserve, por exemplo, né? Né? Então, a mesma coisa existe na física. Na física, a gente procura coisas que permanecem constantes durante a mudança. Permanece invariante, né? Então, uma das coisas desse princípio de conservação, vai existir o princípio de conservação do momento, da energia, do momento angular, e a gente sempre está procurando isso, porque se alguma coisa permanece, a gente pode entender melhor as mudanças, né? Pode entender melhor as mudanças. Então, veja aí. Então, a gente vai ver colisões. Não vai... colisões. Então, numa colisão, o momento total antes da colisão é igual ao momento total depois da colisão. Então, você vai ter... Porque nas colisões, o momento se conserva. Porque só existem forças externas. As forças externas nas colisões, isso aqui é igual a zero. Então, você tem que... A taxa de variação do momento total do sistema é igual a zero. Então, o momento é igual a zero. Ou seja, o momento total é constante. Então, o momento total antes da colisão, é igual ao momento depois. O momento se conserva. Certo? Então, nas colisões, a gente vai ver, na próxima aula, vou dar uma aula sobre colisões, que o momento se conserva. A conservação do momento. A conservação do momento. Nas colisões, existe a conservação do momento. Então, vocês vejam aí, sim, e as colisões? As colisões podem ser divididas em colisões elásticas e inelásticas. Preciso frisar que o momento sempre se conserva nas colisões. O momento total, né? Total dos corpos, total. Se você somar o momento de todos os corpos que estão colidindo, o momento total sempre se conserva. O momento total, ou seja, o momento antes é igual ao de depois. Agora, a colisão pode ser elástica ou inelástica. Nas elásticas, completamente elásticas, né, as elásticas, a energia
A energia se conserva. A energia cinética da partícula, a energia se conserva. E nas inelásticas, há dissipação de energia. A energia cinética se transforma em calor, essas coisas. Então, há a dissipação de energia, né? Então, nas colisão, para ser inelástica, é preciso que não tenha conservação da energia. Bom, nas próximas aulas, aí, nos próximos capítulos, eu vou falar sobre a lei da conservação da energia. Vou falar sobre energia também, certo?